Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, Momento Político. Agora vamos falar da novidade de hoje, né? Que é a nomeação de Niverson Moura para a 4ª Ciretran de Caruaru. Desde o começo do ano que não tinha coordenador. Niverson, bom dia. Prazer falar com você. Parabéns pela nomeação. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Muito obrigado pelas suas felicitações e vamos embora, vamos trabalhar. Então, Niverson, como é que surgiu esse convite? Explica aí pra gente. Mário, esse convite surgiu, basicamente, a gente já estava conversando com o governo, como você sabe, eu fiz parte da gestão da prefeita Raquel Lira aqui em Caruaru por 6 anos e saí do PROCON municipal em dezembro do ano passado. E daí já tinham surgido algumas conversas e a gente estava, de certo modo, o governo estava analisando, a bem da verdade, um local que a gente pudesse contribuir com o governo. Eles já conhecem o meu perfil de trabalho e quem trabalha com Raquel Lira se torna automaticamente um fã da gestão que ela realiza, e no governo do estado com certeza não é diferente. E de certo modo o convite surgiu, eu aceitei, e assim como acontece no PROCON, a Ciretran é um órgão de cunho administrativo e nós vamos nos inteirar de todas as situações que envolvem a atuação da Ciretran, obviamente não só em Caruaru, mas na região de abrangência do órgão. E vamos começar o quanto antes. De fato, como você falou, há 5 meses que o órgão estava sem coordenador, mas isso não atrapalhou em nada o exercício das atividades do órgão, porque todos os trâmites corriqueiros e diários da Ciretran não foram paralisados em nenhum momento e, obviamente, daqui para frente a gente pretende tomar parte de todo o serviço e contribuir, mais uma vez, para a gestão, dessa vez agora da governadora Raquel, para a gente poder tentar fazer o melhor pela nossa cidade, que foi basicamente tudo isso que a gente buscou durante o período que a gente passou à frente do PROCON municipal. Ô Niverson, você já foi à Ciretran hoje ou você ainda vai para lá? Como é que está o trâmite aí de assumir de fato o cargo? Mário, eu ainda vou lá na Ciretran, eu ainda não fui, eu pretendo ir hoje. Até antes, obviamente, do expediente. Eu conversei, inclusive, com o coordenador anterior, com o Jefferson Paes, pessoa com quem eu tenho um contato, já de antes ainda, quando eu atuava no PROCON e ele na Ciretran, e temos um bom convívio e o serviço público só tem a ganhar, a bem da verdade, com toda essa cordialidade, inclusive, que o Jefferson demonstra nesse momento de transição. A gente já conversou hoje, inclusive, e vamos fazer a transição da maneira correta, da maneira que a população precisa, obviamente, para a gente poder tocar a Ciretran, obviamente, mantendo tudo aquilo que já tem de programação alinhado com o que o governo do estado deseja, para a gente poder tomar par inicialmente, analisar o que está em andamento e, obviamente, analisar estratégias, porque essa é uma das nossas principais funções. Analisar estratégias que visem, primeiramente, proteger vidas através de um trânsito seguro, através de medidas que diminuam a incidência de acidentes, por exemplo, e também, por outro lado, no campo mais do atendimento ao público, tentar desburocratizar o máximo possível. Eu sou um fã irrestrito de tecnologias e de ferramentas que possam facilitar a vida da população, que possam agilizar atendimentos, que possam otimizar os atendimentos, para que ninguém acabe perdendo nem um segundo de tempo em filas ou em procedimentos que possam ser agilizados. E eu acho que essa vai ser uma das nossas principais funções: trazer uma melhor qualidade do serviço para a população de um modo geral, agilizando os processos e, obviamente, otimizando os fluxos para poder fazer um serviço obviamente, sempre buscando uma melhor qualidade e, obviamente, tentar
na medida do possível, dentro, obviamente, das nossas possibilidades, melhorar cada dia o serviço, ouvindo a população, ouvindo as críticas, por exemplo, os anseios que a população necessita. Então vai ser essa basicamente a nossa função. A nomeação saiu agora, no Diário Oficial, que saiu na madrugada de hoje, e de certo modo nossas atividades já iniciam ainda no dia de hoje. Eu pretendo ir lá na Ciretran agora próximo do meio-dia, para obviamente também já conversar com a equipe, já conhecer a equipe e já iniciar as atividades no órgão. Tá certo, Niverson. Obrigado, viu, por ter esse papo com a gente. Boa sorte aí na nova função. Mário Flávio, disponham sempre, tanto você quanto o pessoal da Rádio Cidade, estamos sempre à disposição daquilo que pudermos contribuir para a nossa população. Um grande abraço para você e a todos que estão nos acompanhando. Tá certo, muito bem, Renata. Mário, boa sorte na nova missão. A gente conversou aí com o Niverson Moura, que é o novo coordenador da 4ª Ciretran aqui de Caruaru. O cargo estava vago desde o dia 31 de dezembro do ano passado. Agora tem um novo coordenador. Olha, ontem também, né, o assunto do dia foi a Comissão de Ética da Câmara Municipal, que decidiu pelo arquivamento por 4-1, né, do processo contra a vereadora Cátia das Rendeiras. Inclusive, a gente separou aqui a fala do presidente, primeiro do relator Anderson Correia, no momento em que ele justificou o pedido de cassação da vereadora, do mandato dela. Né, vamos rever. Após a detida análise das condutas atribuídas à vereadora Cátia Pereira Soares no procedimento ético fora discutido, pautado nos dispositivos legais do regimento interno da Câmara dos Vereadores e no Código de Ética, manifesto o meu voto pela procedência da representação apresentada pela mesa diretora, com a consequente aplicação da cassação do mandato da vereadora por quebra de decoro parlamentar. É como voto. Pronto. Anderson Correia leu o relatório e na sequência ele já emendou logo. É como voto pela cassação do mandato. Na sequência, o presidente da Comissão de Ética, Ricardo Liberato, ele abriu a fala dele dizendo que discordava do relatório. Criticou muito a defesa da vereadora, mas justificou porque ia votar contra o relatório e a favor da vereadora. Confira. As evidências coletadas até o momento não possuem a força necessária para estabelecer uma clara violação do decoro parlamentar por parte da vereadora. Vale ressaltar que, ao proferir esse voto, não estou a indicar que o suposto delito não tenha ocorrido, ou que a infração em questão seja infundada. Estou, sim, expressando a necessidade de que se observe o princípio da presunção de inocência e da ampla defesa, princípios estes fundamentais à nossa Carta Magna. Dessa forma, entendo que, diante das provas atualmente disponíveis, a aplicação da penalidade de cassação de mandato seria uma medida desproporcional e contrária aos princípios democráticos que regem a nossa sociedade. Pronto, Renata, tá aí, né? Os demais vereadores acompanharam o presidente da Comissão de Ética, o Ricardo Liberato. No voto aí, então, o processo foi arquivado. Detalhe, né, que o processo sendo arquivado, nessa questão das rachadinhas, Cátia não responde mais na Câmara, mas na Justiça ela continuou respondendo. E também, ontem à tarde, já o suplente dela... Se ela for condenada na Justiça, muda alguma coisa na Câmara? Não. Porque os poderes são independentes. Não, ela fica inelegível para a próxima candidatura, né? Dependendo da sentença, porque o juiz pode determinar isso, porque ela passa a ser ficha suja. Aí o juiz, geralmente na sentença, ele pode determinar que ela pode perder os direitos políticos também. Mas que ela pode perder o mandato? Também. Porque o juiz mandou afastar, né? Justamente, e o afastamento dura 90 dias. A defesa de Cátia comemorou e disse que vai tentar na própria justiça que ela reassuma o mandato, que eu também acho que é difícil.
Detalhe, ontem à tarde, né, o suplente dela, o Wagner Santa Rosa, que é o vereador em exercício, já acionou de novo, já avisou que vai acionar de novo a comissão de ética da Câmara no caso da morte do blogueiro Alisson Wagner, porque Kátia foi denunciada pelo Ministério Público, né, nesse caso da morte do blogueiro. Então vai ter que começar todo um novo processo na comissão de ética. Eu não sei se o relator vai ser o Anderson Correia, eu acredito que não. Até para não ficar, né, o mesmo vereador, enfim, não seria legal. Renata, nesse caso, provavelmente o relator deve ser ou Carlinhos Jaceaca, ou Nelson Diniz, ou Felipe José, ou o próprio Anderson Correia de novo ser o relator. Mas talvez o próprio Anderson Correia peça, né, ao presidente da comissão, o Ricardo Liberato, que não coloque ele de novo para não ficar. Quero mais não, né? E outra coisa, né, as pessoas levam muito pro âmbito pessoal as coisas, né? E o vereador ele justificou o relatório dele tecnicamente falando. E aí vai começar de novo. Na justiça comum, a vereadora responde por esses dois processos. Os crimes, né, que a Polícia Civil acusa ela de peculato, também a questão da rachadinha e a história do Alisson Wagner, da morte do blogueiro. Então ela tem essas duas pendências na justiça aí para resolver. Mas por hora, na Câmara Municipal, ela se livrou desse processo aí. E trazer para vocês o voto do vereador Felipe José. O voto mais rápido da história que eu já vi no processo disciplinar como é esse da Comissão de Ética. Vamos ouvir. Gostaria de dizer que respeito o relatório aqui do nosso colega e relator desse processo, o doutor Anderson, mas a gente segue o vereador Carlos Liberato. Tá certo. Pronto, resumiu. Tá certo. Olha, então a Câmara de Caruaru está entrando em recesso, né? E aí esse novo processo da Comissão de Ética só deve ser aberto na volta do recesso contra a vereadora Kátia das Rendeiras. E começou nesse momento, Renata, a sabatina de Cristiano Zanin, advogado indicado pelo presidente Lula ao STF. O advogado deve ser aprovado, que até os bolsonaristas, que ele conversou, viu, com o povo Bolsonaro, e o pessoal disse, rapaz, o bicho é bom. E ele deve ser aprovado aí para a vaga do STF. Zanin, que foi atuante demais naqueles processos de Lula, brigava com todo mundo, defendia com veemência, e o prêmio que ele vai ganhar do presidente é uma vaga vitalícia no STF. Inclusive, muita gente criticou, né, porque pela a relação dele com o Lula, de ser cliente direto, mas aí você sabe como são as coisas no Brasil, né? Mas enfim, vamos passar no WhatsApp Cidade? Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.